Saudações, caros leitores do blog Resenha e Vida. Finalmente, após vários dias de procrastinação, porque infelizmente essa quarentena também tem sido motivo para isso, não é mesmo, meus amigos? Finalmente estou vindo aqui para falar acerca do conto Sonho de um Homem Ridículo, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Então, sem mais delongas e mais pormenores, vamos lá falar acerca desta obra. O Sonho de um Homem Ridículo é um conto que narra a história de uma determinada pessoa aparentemente comum que vive em São Petersburgo e que, notando a insignificância e a falta total de sentido da vida dele, bem personagens de Dostoiévski, tem a ideia de pôr um fim na vida dele. Então ele está firme, crente e forte nessa ideia de pôr fim na vida dele. Ele compra uma arma até o momento que dois eventos mudam a perspectiva que ele tem acerca da vida, da existência e das próprias relações interpessoais. Então esse é o resumo, sem entregar muito a princípio da história, do livro Sonho de Homem Ridículo. Quem foi este Fyodor Dostoiévski, não é mesmo? Esse Fyodor Dostoiévski, o nome completo dele é Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, bem russo essa pessoa, foi um escritor que viveu ao longo de todo o século XIX. Ele nasceu em 1821, nos arredores de Moscou, e seguiu carreira inicialmente na engenharia, mas o foco dele, o talento dele era a literatura, e ele provou logo no livro de estreia, chamado Gente Pobre, que ele levava jeito para a coisa. Ele foi aclamado pela crítica, recebeu um certo sucesso, só que ele acabou se envolvendo com movimentos políticos radicais e acabou sendo preso, acusado de traição e de conspiração contra o imperador. Ali bem em cima do laço, na hora da execução da pena capital, porque sim, ele foi condenado à pena de morte por fuzilamento, ele foi mandado em degredo para a Sibéria. Passado alguns anos na Sibéria, ele recebeu o perdão da pena dele, até que ele pôde finalmente retornar ao convívio social e prosseguir com a carreira literária dele. Então, boa parte, essa experiência na Sibéria, que foi muito traumática, serviu de combustível para uma série de obras que analisam justamente essa questão do psicológico humano. E foi um sucesso atrás do outro. Dostoiévski tem praticamente todas as suas obras classificadas no conceito de obra-prima. Assim que ele voltou da Sibéria, ele publicou O Jogador, O Idiota, Nota de um Subterrâneo, Crime e Castigo e o aclamadíssimo Os Irmãos Karamazov, além de uma série de contos, porque além de romancista e novelista, ele foi um hábil contista e um repórter literário, um jornalista literário. Ele faleceu em 1881, embora a causa da morte dele tenha sido debate. Muito se pontua acerca de questões relacionadas a uma possível epilepsia, uma queda, um acidente, e também pelo fato de ele já ter a saúde assim meio debilitada já desde tenra idade. O que foi agravado de certo modo por conta da questão do degredo na Sibéria, não é mesmo? Agora vamos aos personagens dessa obra. Quem são os personagens desse livro, desse conto, Sonho de Homem Ridículo, que foi publicado ali em meados dos anos 1870? Esses personagens, eles são poucos, como é bem comum de um conto, mas eles são muito bem delimitados e muito bem centrados na narrativa. Nós temos esse personagem, esse homem não nomeado, esse homem que enxerga a sua vida como algo sem sentido e risível e que é digno de ser por um fim. Temos a menina com a qual ele tromba em determinada altura da história por conta de um evento e que ele acaba se recusando a ajudar ela. E nessa recusa de ajuda dela, ele acaba tendo um momento ali de reflexão. E as pessoas que aparecem nesse dito sonho deste homem. A ambientação dessa narrativa, como diversas obras de Dostoiévski, se passa em São Petersburgo, essa cidade que já naquela época era uma grande cidade, despontando ali com um certo cosmopolitismo, e que hoje ela é conhecida como a mais europeia das cidades russas. Mas naquela época a ambientação era um pouco diferente e ela se passa mais nessa questão da própria periferia de São Petersburgo. Afinal de contas, esse cara com o qual nós somos dados a conhecer, que também é o narrador da história, não é uma pessoa lá com muitos poderes aquisitivos. E o enredo, ele parte do princípio, levando em consideração toda essa questão da ambientação e daquilo que já foi dito, parte dessa questão dessa mudança de perspectiva de vida tida por esses dois eventos. A trombada deste homem e o remorso que ele teve por não ajudar essa menina com a qual ele trombou na rua, no encontrão lá, e depois o sonho que ele teve. Esse sonho, ele tem muito de caráter meio de revelação. É um sonho que, se você for parar para pensar, tem um misto de Gênesis e um misto de Apocalipse, sabe, de trajetória humana na Terra. E isso reflete muito também a questão de algumas temáticas que são caras ao próprio Dostoiévski, como a questão da religiosidade, da moral e do sentido da vida. E para isso, esse mesmo escritor ele vai utilizar de uma linguagem que, embora não seja, meu Deus, extremamente rebuscada, requer uma certa atenção. Afinal, estamos tratando de uma narrativa que foi escrita em meados para fim do século XIX. No mais, a classificação que eu posso dar para este conto é uma narrativa que em diversas edições dificilmente alcança mais de 30 páginas.
é excelente com louvor, claro, óbvio, por conta de toda a força, carga dramática e temática com a qual Dostoiévski trata essa questão da moral humana e da análise psicológica do mesmo, que é algo que pontua toda a sua obra. Ou seja, nota final 5 de 5 estrelas, é um 10, um excelente com louvor, com toda certeza. Esse conto ele pode ser encontrado de maneira mais fácil numa edição que geralmente vem com uma outra narrativa chamada Adócio, publicada pela editora 34, que tem traduções muito bem cotadas do russo direto para o português. Então fica aqui minha recomendação. E no mais é isso, eu desejo um bom prosseguimento de quarentena e vamos que vamos.